Concedo a palavra ao eminente constituinte, professor Afonso Arinos, que falará em nome dos senhores constituintes. Excelentíssimo senhor Dr. José Sarney, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor constituinte Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Excelentíssimo senhor ministro Rafael Maia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimos senhores, presidentes dos parlamentos dos países do continente americano, da África de expressão portuguesa, de Portugal e da Espanha. Excelentíssimos senhores representantes do corpo diplomático, autoridades civis, militares, eclesiásticas, colegas constituintes, minhas senhoras, meus senhores. Permitir que o mais idoso dos representantes do povo com assento nesta Assembleia agradeça de todo o coração a honra que só por aquele título lhe foi concedida, de falar em nome dela, nesta data em que a palavra do Brasil, ao se elevar neste recinto, ressoa em todo o mundo. A experiência histórica brasileira em matéria de constituinte é bem antiga. Provém da conspiração da Inconfidência, ocorrida em 1788, na capitania de Minas Gerais. O Tiradentes, herói e mártir daquele grande episódio, inspirava-se em um livro francês dedicado ao estudo da Constituição dos Estados Unidos da América, elaborada havia apenas um ano. A primeira Constituinte brasileira foi convocada pelo príncipe regente Dom Pedro antes da independência. Por decisão de 3 de junho de 1822 e eleita pela grande maioria das províncias. Desde a sua instalação a 3 de maio de 1823, revelou-se o insanável conflito entre a Assembleia, expressão da soberania nacional, e o príncipe regente, aferrado à tradição absolutista da monarquia dos Braganças. Do dissídio crescente resultou a dissolução da Assembleia pela tropa militar na noite de 11 de novembro de 1823, a chamada Noite de Agonia. Esta agonia da coação militar sobre a representação popular não foi a única na nossa história. A Constituinte caiu com honra, enfrentando as ameaças e acusando energicamente o príncipe, inclusive com pregações em prol da República. O principal redator do projeto foi o deputado Antônio Carlos de Andrada, que tomou por modelo não mais a Constituição dos Estados Unidos, porém aquelas das monarquias continentais da Europa Ocidental.
Esse mesmo modelo francês da carta outorgada pelo rei Luís XVIII em 1814, na fase da restauração pós-napoleônica, foi embutido na Carta Brasileira, outorgada a 25 de março de 1824, pelo já imperador Pedro I. Foi redigida por pequena comissão de brasileiros ilustres, componentes do chamado Conselho de Estado, no qual figuravam diplomatas como Marcial Monteiro, Marquês de Queluz, escritores como Mariano da Fonseca, Marquês de Maricá, autor das famosas máximas, e provectos juristas como Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas, o principal autor do documento. A Constituinte Republicana de 1891, na qual predominou o gênio de Rui Barbosa, voltou ao modelo americano, que nunca funcionou a contento no Brasil, nem em nenhum outro sistema presidencialista da América Latina. Devido à impossibilidade da criação por costume e não pelo texto de um órgão moderador e constantemente renovador, como é a Suprema Corte dos Estados Unidos, o único país do mundo em que o sistema presidencial funciona a contento. Rui Barbosa, no declínio de sua vida, rendeu-se a esta verdade. A terceira Constituinte, de 1934, que encerrou o longo governo provisório de Getúlio Vargas, seguiu-se a pressão de vários setores sociais que a reclamavam desde a Revolução Paulista de 1932. O texto do projeto foi preparado por uma comissão presidida pelo ministro do Exterior, Melo Franco, e composta de outros grandes nomes, como Assis Brasil, o segundo Antônio Carlos, João Magabeira, Oswaldo Aranha, Oliveira Viana. O jurista Carlos Massimiliano, comentador da Constituição de 1891, foi o relator geral. Concessão perigosa da comissão foi a eleição do presidente da República pela Câmara dos Deputados, o que assegurou a Vargas a desejada continuação no poder e o preparo político esmerado da Constituição fascista de 11 de novembro de 1937, que morreu com a morte do fascismo internacional. A quarta Constituinte brasileira foi a de 1946, época em que a vitória democrática na Segunda Guerra Mundial determinou um grande movimento constitucional em toda a parte. Na Europa, surgiram 9 constituições. Na América Latina, 12. Nos países árabes e na Ásia, 5. Ao todo, 26 reordenações jurídicas estatais. Iniciou-se, nesta fase, um movimento sem precedentes no processo geral de elaboração constitucional, movimento este que continua a se manifestar até hoje. Como já acentuamos em outra oportunidade, tem sido observado pelos autores de direito constitucional comparado um fenômeno realmente marcante. O direito nas novas constituições parece evoluir em conjunto, para tornar-se mais um corpo de normas teóricas e finalísticas e cada vez menos um sistema legal vigente e aplicável. Por outras palavras, nunca existiu distância maior entre a letra dos textos constitucionais e a sua aplicação. Hoje poderíamos juntar algo de mais grave, que é o seguinte: a aplicabilidade dos textos depende paradoxalmente da sua aplicação. Esta situação anômala manifesta-se fortemente
no texto de 1988, confirmando-se aquilo que Oliveira Viana chamou de idealismo constitucional. É importante insistir neste ponto. A garantia dos direitos individuais é cada vez mais eficaz e operativa nas constituições contemporâneas, nas constituições democráticas contemporâneas. Mas a garantia dos direitos coletivos e sociais, fortemente capitulado nos textos, sobretudo nos países em desenvolvimento, particularmente nas condições do Brasil, torna-se extremamente difícil, para usarmos uma expressão branda, quaisquer que sejam as afirmações gráficas existentes nos documentos, como este que estamos hoje comemorando. Afirmar o contrário é ingenuidade, ilusão ou falta de sinceridade, quem sabe de coragem. Direito individual assegurado, direito social sem garantia. Eis a situação. Ao senhor ministro, primeiro presidente do Supremo Tribunal, é dirigida esta exortação. O mandado de injunção vai ser o instrumento dessas experiências. O desejável é que o Supremo Tribunal Federal preservando suas tradições de competência, diligência e integridade, se esforce para encaminhar soluções viáveis e realistas, ou para oferecer interpretações aceitáveis às dificuldades, bem como rumos, caminhos, para o enfrentamento gradual dos problemas que vão aparecer entre a letra e o texto e sua implementação. Recordemos ainda uma vez que esse problema não é só nosso, no direito constitucional moderno. Tudo decorre do desajustamento entre a generosidade da aspiração política e a dificuldade da sua implementação jurídica. Somos, pois, a 5ª Assembleia Constituinte brasileira. Lancemos um olhar retrospectivo sobre seus trabalhos, que hoje se encerram em então consagradora cerimônia. A ideia da Constituinte já se manifestava desde o final da década de 70, através de organizações depois transformadas em partidos políticos. Em 1984, formou-se a Aliança Democrática, que indicou o nome do saudoso Tancredo Neves para a presidência da República. Em 1985, já eleito pelo Colégio Eleitoral, o presidente Tancredo visitou o presente orador no Rio e o convidou para presidir uma comissão incumbida de redigir o anteprojeto de Constituição. Formada ela com personalidades eminentes nas áreas jurídica, política, literária, empresarial, trabalhista, científica, iniciou seus trabalhos em agosto de 1985. Com o dramático falecimento do presidente Tancredo Neves, assumiu o presidente José Sarney, que manteve a convocação. Na sede do Rio, a comissão se organizou em várias subcomissões internas e formou comitês regionais fora do Rio, que muito adiantavam sua tarefa. Concluídos os trabalhos em setembro de 1986, foi o texto final entregue ao presidente Sarney, que preferiu não remetê-lo à futura Assembleia Constituinte, embora lhe dedicasse belo e generoso discurso. A Constituinte foi eleita em novembro de 1986, instalada em fevereiro de 1987. Em junho desse ano, foi criada a Comissão de Sistematização, presidida pelo mesmo Constituinte que chefiara a comissão lembrada por Tancredo Neves. Aos admiráveis e dedicados membros da Comissão de Sistematização, coube o preparo final do projeto de Constituição, concluído no mês de novembro e remetido a este plenário, que o discutiu, que o enriqueceu e finalmente o aprovou por consagradora maioria. Cumpre realçar finalmente a colaboração direta do povo
no processo político. Não há só, através de centenas de propostas remetidas à Comissão de Sistematização, vindas até do exterior, como também pela ação de grupos variados de brasileiros que atuavam diretamente, sindicatos, empresários, militares, professores, mulheres, índios e negros. Era estimulante, comovente, sentir-se a mobilização direta do povo, desejoso de colaborar na obra dos seus representantes. Senhores constituintes, concluída está a vossa tarefa preferencial, mas outro dever se abre ao vosso cuidado e esforço. Este dever inclinável é sustentar a Constituição de 1988. Apesar de quaisquer divergências com a sua feitura, é colaborar nas leis que a tornem mais rapidamente e mais eficazmente operativa, apesar das dificuldades referidas. É colaborar na sua defesa contra a onda que se avoluma e propaga no seio do povo, que visa envolver toda a classe política. Hoje se está falando dos políticos como se constituíssem um grupo específico de aproveitadores hedonistas e mal intencionados. É indispensável determos-nos sobre esse aspecto da atualidade nacional, pois ele envolve graves consequências. Comecemos por lembrar que a ação política corresponde exatamente à ação de governar as coletividades sociais e nacionais integradas no Estado. Se há Estado, e ele existe desde a antiguidade grega, há necessariamente política. Na Grécia Antiga, o Estado era a cidade, como Atenas de Aristóteles, como a Esparta de Licurgo, e a política era o governo da cidade. Mas em Roma, o Estado abarcou todo o mundo conhecido. E os governos, fizeram política durante séculos, primeiro com os reis, depois com a república, depois com o império. Na Idade Média não havia política porque não havia Estado, nem propriamente comunidade social, senão que população escassa de senhores e servos disseminados em volta de castelos, em terras que não eram territórios. Com o Renascimento renasce o Estado, e com ele a política, a terrível política ditatorial doutrinada por Maquiavel para os Médicis de Florença. Senhores constituintes, pensemos seriamente neste movimento, talvez não intencional, mas seguramente orquestrado, que visa desmoralizar a classe política. Lembremos aos brasileiros de boa fé que política é exatamente governo e que por detrás da campanha insidiosa que atinge a milhões de brasileiros de boa fé pode haver a intenção de acabar não com a política, que não acaba nunca, nem pode acabar, mas acabar com as liberdades. Mas acabar com as liberdades que estão garantidas na Constituição que elaborastes, como nunca estiveram garantidas em nenhuma outra Constituição. Derrubar a Constituição, execrar os políticos, é derrubar a liberdade, para entregar a política atual a outra política, isto é, a outro tipo de governo,
não declarado, que teria em mãos a sorte e o destino do povo, e com ele o próprio futuro da pátria. O desprezo à política não é a sua supressão, pois ela se confunde com o governo. Que haverá por detrás de tudo isto? Será que estamos ameaçados de outro tipo de política? Ou seja, as ditaduras civis e militares que têm sido a agonia secular da nossa República? Senhores constituintes de hoje, senhores congressistas de amanhã, nosso dever é fazer política, isto é, defender e praticar a Constituição brasileira em vigor, acreditar nela, convocar a nação para defendê-la se estiver em risco, reagir contra estes riscos disfarçados. Em suma, praticar a liberdade. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo.